Olá, meu nome é André Tavares, eu não sou um youtuber, não sou professor, não sou entendido em nada. Esses vídeos aqui no YouTube são só uma tentativa de fazer um monólogo, uma reflexão terapêutica, para pôr em ordem algumas ideias e quem sabe, compartilhar alguma coisa com alguém do outro lado, que eventualmente também consiga botar algumas ideias no lugar, ou que eventualmente consiga contar para mim e para outras pessoas se há algum engano, alguma coisa a corrigir para que a gente melhore, para que eu melhore, para que eu entenda melhor alguma coisa que eu esteja tentando dizer aqui. Eu sou judeu, eu convivi a maior parte da minha vida fora da comunidade judaica, convivi com muitos cristãos, e uma coisa que sempre foi patente para mim, sempre foi evidente para mim, é a proximidade entre a igreja evangélica e Israel. À medida em que a minha compreensão do judaísmo foi se aprofundando, se tornando mais nuançada, à medida que eu fui dominando mais elementos da tradição judaica, foi ficando evidente também que a visão que o universo evangélico brasileiro tem a respeito do judaísmo e de Israel, né, tanto como povo como o Estado de Israel, tem problemas, sabe? Há uma falta de. Há pouco subsídio, né? Há uma ideação, né? Há uma imagem formada, a maior parte das vezes, com muito pouca base no real. Né? Mas isso isso não é um defeito. Isso é fruto da relação que essas comunidades têm com a Bíblia, né? O tipo de leitura da Bíblia que elas fazem, né? Essa febre da parousia, como eles dizem, né? A febre pelo retorno do Cristo e finalmente o fim de todas as tristezas, de todas as injustiças, de todo o sofrimento, e que Deus traga a justiça para o mundo, punindo os maus e acolhendo, recompensando e confortando os bons, os justos, né? E eles entendem que Israel tem um papel fundamental nisso. Eu não vou me aprofundar nessas questões aqui, não nesse vídeo. Se alguém quiser, comenta embaixo, a gente pode fazer um outro monólogo terapêutico sobre esses outros temas. Enfim, mas a origem disso é uma coisa muito específica, assim, até um pouco engraçada essa história. Em algum ponto no século XVIII, eu acho, na Inglaterra, surgiu um movimento e dentro da igreja anglicana, tá, que tinha o seguinte problema, assim, por que as pessoas não vêm para a igreja e não mudam? Né? Por que elas efetivamente não se tornam bons cristãos? E a resposta para isso foi um movimento novo dentro da igreja, que saiu da igreja anglicana, né, e que deu origem, dando um salto que já há um negócio chamado dispensacionalismo. Tá? O dispensacionalismo, grosso modo, linhas gerais, é mais ou menos o seguinte: Deus estabeleceu alianças, dispensações diferentes ao longo da história da salvação. Né? Tem a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança mosaica,
cada uma dessas alianças tinha regras específicas, né? Até que finalmente vem o Cristo e a dispensação da graça, né? Basicamente, o que existe é uma divisão, uma dicotomia entre uma dispensação da graça, né, da aliança de Jesus, do Cristo, e a dispensação da lei. É basicamente o judaísmo. Tá? E quando uma aliança, uma dispensação começa, a outra não existe, a outra perde a validade. Tá? E, bom, é isso que nós somos por dispensacionalismo. Nós judeus somos um fóssil, um resquício, tá? de uma dispensação anterior. E por que a gente continua por aqui? Porque em algum momento o povo da nova aliança, a igreja, vai ser tirado da terra e Deus vai voltar a tratar com Israel e usá-lo mundanamente, para tratar de questões mundanas. Tá? Isso cresce muito nos Estados Unidos. Um seminário protestante muito importante, é todo pautado em cima disso. É o seminário de Dallas, no Texas, e todo não, uma parte significativa do movimento missionário norte-americano, que vai substituir os esforços missionários ingleses, né, do século XVIII e XIX, esse movimento de missões transculturais, internacionais, vai passar a sua liderança vai passar da Inglaterra para os Estados Unidos. Tem um motivo até fiscal, está envolvido nisso aí. Parece que a coroa inglesa, o Reino Unido, cobrava imposto de instituições religiosas missionárias, enquanto os Estados Unidos tinha uma isenção fiscal, enfim. E esse pessoal estabelece missões em praticamente o mundo inteiro, principalmente América do Sul, especialmente Brasil. Tá? E essa dispersão, ou melhor, como pode dizer, né? essa intensificação das missões evangélicas americanas, com essa formação teológica de base, chega aqui no Brasil, isso aparece por aqui, já no século XX, depois de estabelecidas as missões protestantes clássicas, né? O que é o protestantismo clássico? Né? São as chamadas igrejas reformadas. Bom? A igreja congregacional, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, episcopal anglicana, igreja luterana. Tá? Os batistas, nesse momento, ainda estão nesse grupo, mas quando eles começam a receber muita influência do dispensacionalismo nos Estados Unidos, o dispensacionalismo forma a base teológica dos batistas do Sul. Os batistas sofrem um outro momento aqui no Brasil, que vai ser diferente dos protestantes tradicionais, que não vão ter muito sucesso por aqui. Tá? O Brasil católico tradicional vai rejeitar fortemente o protestantismo. Tá? E o protestantismo vai ser um fenômeno urbano, de classe média, com pouca penetração nas classes populares por muito tempo. Tem exceções, mas por muito tempo vai ser assim. Ok. Os missionários evangélicos dispensacionalistas se dispersam pelo mundo, chegam no Brasil no século XX. E o que acontece? Basicamente, eles chegam aqui quando começa a acontecer, principalmente nos Estados Unidos, os chamados
movimentos de renovação espiritual. Tá? Os movimentos de renovação espiritual são aqueles que vão buscar e receber as manifestações de carisma do Espírito Santo no meio da congregação, no meio da igreja. Tá? Com experiências físicas, emocionais muito fortes, glossalalia, falar línguas estranhas, né? e dons de profecia e toda essa coisa. E essa experiência é tão forte e tão marcante que ela extravasa, ela foge completamente àquela ordenação racional do culto protestante clássico. Tá? Pega o Weber lá, o Max Weber, né? E essa compreensão do movimento protestante como um tipo racional moderno, né? Que está profundamente preocupado em dominar qualquer forma de irracionalidade, sobretudo as emotivas. Né? O culto protestante clássico ele é centrado na exposição da palavra de Deus. Né? Então, esse tipo de manifestação e de abertura impensável. Os renovados, os avivados, como eles se diziam, vão abraçar essa expressão nova em cultos catárticos. Assim, a coisa é muito forte, né? Com experiências muito fortes. Isso no Brasil vai ser um sucesso absoluto. Né? O brasileiro típico que vai à missa, nas festas, na quermesse, parará, não faz muito sentido para ele esse negócio que assiste à missa pré-concílio do Vaticano II, então a missa em latim, que ele não compreende muito bem o que está sendo dito, mas compreende o símbolo, né? A compreensão no outro nível, com uma eficácia muito maior, aliás, não vai se sentir à vontade num ambiente em que ele se senta num banco e aí ele ouve, ele tem uma aula, ele tem uma palestra, né? De novo, né? Ali vai ser exposta a palavra de Deus por um teólogo competente, tá? O supostamente competente, nem sempre é assim, mas vocês entenderam. A gente entendeu. Quer dizer, o meu monólogo terapêutico tem pretensões de diálogo, né? É engraçado. Pois bem, por outro lado, o culto carismático, o culto renovado, o culto avivado, ele vai encontrar ressonância na alma do brasileiro. Né? Se um sociólogo, professor de sociologia da religião da USP, anterior ao Reginaldo Prandi, ao Pierucci, eu esqueci o nome dele, ele dizia que a religião do brasileiro é o transe. Tá? Não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é as religiões de matriz africana, não é o pentecostalismo, é qualquer coisa que envolva transe. Se a religião vier para cá e não tem transe, não vai funcionar, ou não ia funcionar. Quando o evangelicalismo chegou aqui com esse elemento dionisíaco, né? Esse elemento de êxtase, pronto, funciona, começa a andar. As músicas começam a ser diferentes, os instrumentos musicais são diferentes. Por mais que os evangélicos, né, não gostem de assumir isso, a estrutura musical do corinho evangélico, do corinho crente, ele é muito próximo do cancioneiro popular em muitos sentidos. Né? Isso vai fazer... Eu vou arriscar aqui que quem conhece, quem já ouviu, ou de frequentar, ou de ter convivido com alguém que cantasse essas coisas e tal, às vezes a temática, o ritmo,
às vezes a falta de sentido explícito do que se canta é muito próximo de algumas coisas que religiões tradicionais fazem. Né? Mas isso enfim, eu não quero. Isso pode ferir sensibilidades protestantes, evangélicas, e eu não quero isso. Não é essa a ideia. Mas entendedores entenderão, é o que basta. Essa abordagem funciona e o protestantismo e o evangelicalismo começa a crescer no Brasil, coisa que a Igreja Reformada nunca conseguiu, nessa proporção. Tá? A Igreja Reformada no Brasil crescia de um certo crescimento por outros motivos que não vem ao caso aqui hoje. Um deles era, a gente pode antecipar para um outro dia, mas os elementos interessados, os elementos dentro da sociedade, do corpo social brasileiro, que tinham interesse em Bíblia, em religião, mas eram profundamente anticatólicos, por uma origem pária. Né? Tinham que se manter católicos, mas estavam ansiosos por deixar a Igreja Católica. Né? Mas essa é uma outra questão. O evangelicalismo cresce no Brasil, e aí não são os protestantes, não é o presbiteriano racional, chique, bonitinho, de classe média. Não. É o crente do cabelão, sabe como é? Que não usa perfume, que não vê televisão, que não ouve rádio, enfim, o crente vai aparecer. O crente vai aparecer com uma figura de uma rigidez de costumes muito grande, enfim, e com essa vivência que o ajuda a resistir às dificuldades que a sociedade brasileira coloca para ele, sociedade católica, anti-evangélica, anti-protestante, que inclusive isso vai suscitar conflitos, né? Enfim, esse grupo evangélico vai se unir em torno da ideia de que ele é um remanescente, ele é uma coisa diferente, ele é portador de um carisma, ele manifesta o poder de Deus. Ele é como Elias e aqueles profetas que Deus havia poupado, os remanescentes. Eles são aquele pouquinho que vai ser né? Aquele tantinho que vai ser poupado para Deus fazer alguma coisa, para destruir os profetas de Baal, para destruir a idolatria. Né? Um sentido de especialidade, de unicidade, de algo único. Enfim, isso é potencializado com o aparecimento em 48 do moderno Estado de Israel. Por quê? Porque os judeus, depois de uma tragédia gigantesca como a Shoah, o Holocausto, de repente voltam como um agente na história. Os judeus que pareciam estar até ali numa espécie de pausa, numa espécie de suspensão histórica, né? De repente reaparecem como uma outra força. Né? Não é mais o judeu comerciante mascate, não é mais o judeu frágil, não é mais o judeu humilhado, é o israelense. É o judeu que está voltando para a terra de Israel, enfrentando 1000 dificuldades que às vezes só podem ser explicadas, com vitórias que só podem ser explicadas com a ação miraculosa do próprio Deus. Os judeus voltam a ser um agente histórico.
Isso faz sentido para os marxistas, isso faz sentido para os judeus secularistas e, curioso, isso faz sentido para o evangélico brasileiro dispensacionalista. Ele diz: ah, está acontecendo. Está acontecendo. A segunda vinda de Jesus está próxima porque os judeus voltaram a atuar na história. São um agente histórico novamente. Isso ganha ainda mais força com a vitória expressiva e quase inexplicável naquele momento de Israel sobre as forças árabes na Guerra dos 6 Dias em 1967. Tá? Por quê? Porque Jerusalém é unificada. Em termos gerais, a unidade do território do antigo Israel é dada, é restaurada, e Jerusalém é reunificada. Isso é visto por essas pessoas como uma coisa tremenda, absurda. É um sinal inequívoco. E mais, nos evangelhos está dito que Jesus está em Jerusalém, se não me engano, em alguma parte próxima. Ele procura, desculpa, são dois casos com as videiras, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus diz, né, que quando a videira brotar, é o sinal que a segunda vinda está chegando. Tá? E a videira é sempre uma expressão, é um tipo, é um símbolo de Israel. Tá? Esses evangélicos vão tomar a ideia, vão pegar essa imagem, essa fala de Jesus no Evangelho, os seus discursos escatológicos, e vão dizer: ahá, a figueira, né? Eu acho que é a figueira brotar. A figueira brotou. Jerusalém está reunificada. E fala no texto escatológico lá, né? Sobre o fim do mundo. Tá? Aqui é escatom, tá, pessoal? É o fim dos tempos. Não é escatológico no sentido de falar porcaria, não. É outra coisa. Outra raiz é outra coisa. No discurso está dito, né? E a geração que vir isso não vai passar sem ver a vinda do Filho do Homem. Recombinando as coisas. O discurso escatológico de Jesus é a figueira, quando a figueira brotar, é o sinal que o Filho do Homem vai voltar, e a geração que vir a figueira brotar não vai passar sem ver isso acontecer. Certo? A figueira brotou, quem viu, a geração que vir a figueira brotar não vai morrer sem ver a volta de Cristo. A figueira brotar e Jerusalém ser reunificada em 67. Essa geração não vai morrer sem ver a vinda de Jesus. Aí o problema é, quanto dura uma geração? 30 anos, 40 anos, 50 anos? Bom, os mais otimistas, 30 anos. Então, até 97, até o ano 2000, Jesus volta. Né? Os mais conservadores, 40, 50 anos. Até 2020, Jesus volta. Percebem essa coisa do milênio? Né? Do frisson, do frenesi do milênio, né? da volta de Jesus, da necessidade de pregar o evangelho, de tal, não sei o que, essa coisa toda, porque é parte de cálculos que são estabelecidos a partir do sentido dado por uma compreensão teológica da história bíblica, da relação entre o que essa teologia entende ser dispensações diferentes e papéis diferentes para grupos distintos dentro dessa narrativa.
E nos Estados Unidos isso vai se manifestar como? Né? Basicamente, um grupo muito grande de evangélicos sob esse canópio teológico olha, a gente não tem que pregar para os judeus, a gente não tem que evangelizar os judeus, a gente tem que entuchar os judeus de dinheiro, de apoio político, para que eles reergam Israel, se reestabeleçam na terra de Israel, de preferência que eles, inclusive, reconstituam o templo, porque isso é importante dentro do cronograma da segunda vinda de Cristo. Guarde essa informação. Guardemos essa informação. A ideia é que os judeus são um instrumento terreno da ação de Deus, né? Mundano, se você quiser, político, militar, econômico e tal, que é um papel que a igreja não vai fazer segundo essa visão. A igreja é o veículo da graça, do Espírito, tá? Da salvação, dessa aliança mais perfeita, que não lida com assuntos mundanos. Mas certas coisas precisam ser feitas no campo político internacional, geopolítico, se você quiser, econômico, militar, que a igreja não vai fazer, é Israel que vai fazer. Tá? E é preciso apoiar Israel para isso acontecer. Isso é fundamental. Parte do apoio político que Israel tem nos Estados Unidos, por exemplo, é fruto desse entendimento teológico, que no fundo, nos relega a uma posição, no mínimo, esquisita. No mínimo, não entendem o que nós somos e fazem uma leitura, dirão os outros protestantes, absolutamente equivocada da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento e tal. Tá? O fervor evangélico a respeito de Israel e dos judeus tem muito do seu embasamento nisso, nessa compreensão teológica, nessa compreensão da Bíblia. Tá? E veja bem, isso está muito calcado em um otimismo, tá? em uma antecipação, em uma expectativa absoluta, assim, premente para amanhã, da volta de Jesus por conta dos acontecimentos em Israel, por conta da volta dos judeus para Israel. Tá? Como eu estava falando, tem um cálculo, inclusive. Uma geração é quantos anos? 30 anos. Então, de 67, pode pôr 70. De 70 a 2000, Jesus tem que voltar, porque essa geração não passará sem ver a volta do Filho de Deus. Não é 50, às vezes é 30 anos uma geração, mas pode ser 40, pode ser 50. Então, até 2020. Gente, essa leitura está se esgarçando, porque o próprio tempo está mostrando que as coisas não são assim. Tá? E eu acho difícil que aconteça um novo movimento. Vamos supor que essa guerra aí, se Deus o livre, mas que essa guerra se intensifique, que no final das contas Israel não ocupe mais, mas anexe, tome posse formalmente da Galileia e de Samaria. Gaza nunca foi terra de Israel, né? Mas, enfim, e aí a inteireza do antigo território israelense e israelita, israelita antigo e israelense
contemporâneo se coincidam, e aí as pessoas digam, agora é isso. Acho difícil que isso aconteça, porque o dispensacionalismo vai perdendo força. Outras leituras teológicas vão ganhando muito mais apelo. A teologia da prosperidade, a própria teologia reformada vai ganhando força, porque as pessoas estão buscando coisas mais coerentes, que dê um sentido mais amplo, que dê embasamento para as pessoas atuarem na vida e não só se manterem como agentes de Deus, né, num aspecto pequenininho da vida e tal, que é a igreja ali. Né? Tem as igrejas emergentes e as teologias liberais. Né? E por que eu estou dizendo isso tudo? Estou dizendo isso tudo para enfatizar que essa espécie de lua de mel, essa espécie de abertura entre grupos cristãos e grupos e Israel e os judeus pode estar chegando ao fim. E nós não temos outros canais de conversação nesse nível. Tá? Nesse nível, de que sentido? No nível teológico e com essa abrangência. Se você conversa, até hoje, até pouco tempo atrás, conversar com o dispensacionalismo era conversar com uma quantidade muito grande de evangélicos. Hoje em dia já não mais, e daqui para frente parece-me que não vai ser assim. E nós temos pouco diálogo com profundidade e escopo. Academicamente existe, sim, um discurso amplo, um diálogo amplo, por conta da busca, da terceira, quarta leva da busca do Jesus histórico, que deixa claro que sem judaísmo o cristianismo não seria possível, que sem buscar as fontes do judaísmo do primeiro século a gente não entende cristianismo. Mas isso não se capilariza, não desce tão facilmente. Tá? As igrejas mais tradicionais, protestantes mais tradicionais, que sempre tiveram uma espécie de recusa, sim, uma distância em relação à questão de Israel, inclusive para não se confundir com movimentos evangelicalistas do tipo que a gente estava falando. Isso é importante. Acho que a coisa que, por exemplo, um episcopal, um luterano, um presbiteriano, a última coisa que eles querem é serem confundidos com um evangélico desse tipo, com crente, sabe? Eles querem sim ser reconhecidos como algo mais sofisticado. Né? E essa relação do evangélico médio com Israel e com essa espécie de apropriação e de empréstimo de símbolos judaicos, isso é muito mal visto, esses outros pontos. Além dessa distância, essas igrejas estão cada vez mais marcadas e influenciadas pelo liberalismo teológico pós-moderno, identitário, pós-estruturalista, emergente, tá? Que sequer consegue lidar, aliás, nem conseguir lidar, não lida, não quer, nega, né? Os elementos culturais propriamente judaicos que estão na Bíblia, porque eles são machistas, né? Fascistas, e essa coisa toda. Começa com isso, não pode mais lidar com Deus escrito e tratado como do gênero masculino, e as modificações vão sendo feitas. Tá?
já não consegue. Tem a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, por exemplo, deixa muito claro que é preciso transcender o entendimento do que seria Israel na Bíblia, para não confundir, né, com os judeus de hoje, o Estado de Israel e parará, parará, parará. Enfim, esse pessoal não quer contato conosco dessa maneira. Tá? As igrejas identitárias não querem, não. Veja, as pessoas, existe uma politização desse ponto. Né? Ser um cristão progressista, ser um cristão liberal, ser um cristão de pauta, que abraça pautas identitárias, no final das contas, ser um evangélico de esquerda, um cristão de esquerda, envolve resistir às formas de cristianismo conservador. E qual que é uma das formas consagradas no Brasil de um evangélico conservador? É o crente bolsonarista que vai lá para a Praça dos Três Poderes para receber o Bolsonaro com bandeirinha de Israel. Percebe? E é o cristianismo, o evangelicalismo que vai incorporando uma série de críticas e preconceitos a respeito do judaísmo cada vez piores. Tá? E vai incorporar também essa crítica ao judaísmo a partir do antizionismo. A negação do direito do povo de Israel a se autodeterminar e se estabelecer em sua terra ancestral. Isso é impossível, porque isso é uma manifestação imperialista, imperialista, machista, patriarcalista, etc, etc, etc. Porque o judaísmo lida com o conceito de eleição, lida com o conceito de unicidade, percebe? Então, o judaísmo pode, em pouco tempo, perder a sua base de apoio, porque esse tipo de evangelicalismo parece fadado a desaparecer ou a minguar. Veja que nos Estados Unidos hoje a maior força enquanto igreja evangélica são as megachurches, né? Que não tem nada a ver sequer com, eu não vou nem falar com as igrejas protestantes reformadas tradicionais, não, é com as igrejas evangélicas, né, com os movimentos evangelicais. Elas são igrejas pautadas na dinâmica da rede social, do digital, da aparência, do marketing, do discurso empoderador, né? Ou do discurso, uma espécie de discurso de coaching, né? Inspirador e tudo mais. É outra coisa, ele está preocupado com outra coisa. É de um fiel que não está preocupado com sinais dos tempos e volta de Jesus e o caramba. Não, esse fiel está preocupado com seu bem-estar, com sentir-se bem, com sentar-se num lugar confortável, com música interessante e ouvir um discurso interessante, reconfortante, para ele conseguir aguentar a semana. Né? De consumir conteúdo digital da sua igreja ou do seu grupo, do jeito que a gente consome essas coisas todas hoje em dia. É outra coisa. É outra coisa. Ainda existem muitos evangélicos com essa posição que eu estava tratando, mas isso está mudando. Então, nós, judeus, precisamos voltar a saber, precisamos voltar e saber como constituir um diálogo que nos aproxime de uma maneira verdadeira, enquanto judeus, para que essas pessoas não lidem com uma imagem
que eventualmente vai ser destruída e elas vão se decepcionar, né? Você, você que é judeu que está me ouvindo, você que é cristão que está me ouvindo, evangélico que está me ouvindo, quantas vezes não aconteceu de um evangélico perguntar para você alguma coisa sobre judaísmo, você responder e ele se decepcionar profundamente, né? Alguma coisa que ele achava que era de um jeito e que era de outro. Eu nem vou falar da decepção que alguns têm ao saber que a gente não acredita em Jesus como Messias. Para alguns isso é como não acreditam? Mas como assim? Não é diferente, né? Ou que, enfim, é tanto exemplo disso, eu não vou ficar. A gente tem que saltar essa distância e se reconhecer, tá? Saber que a gente tem outras possibilidades, tá? Porque uma outra coisa que está crescendo, é pequeno, mas está crescendo, é um pessoal que trabalha para destruir a narrativa do que a gente chama de uma herança judaico-cristã ou de uma civilização judaico-cristã. Isso custou a ser desenvolvido, isso é recente. Esse, esse, esse acordo, assim, que olha, o que a gente vive no Ocidente é fruto da interação judaico-cristã, né? Que esse pessoal quer, católicos, tradicionalistas, alguns conservadores, não, não tem nada de herança judaico-cristã, não. A gente tem a herança latina. É o Jesus crucificado e ressuscitado, mais Roma. É isso aqui que nós temos. O judeu está fora. O judeu é um elemento de risco a esta unidade que está aqui. E aí? A gente precisa prestar atenção nisso. Por que eu estou falando isso tudo? Porque as pessoas isso que está acontecendo em Israel, o ataque do Hamas, a guerra, as manifestações antissemitas cada vez mais fortes, cada vez mais surpreendentes, cada vez mais dolorosas, de lugares e grupos que a gente imaginava serem nossos aliados, amigos, defensores. Isso tudo as pessoas insistem em lidar com isso, tentam entender isso, excluindo as chaves religiosas e teológicas. Não dá. Essas ideias estão no cerne da questão. Então vamos assumir isso e vamos conversar a partir desse entendimento. Meu nome é André Tavares. Se você gostou desse monólogo terapêutico, diga aí. Curta para eu saber que você gostou. Faça uma colocação. Xingue, sei lá. Elogie. E se você não gostou, por favor, clica no não gostei, no dislike, para eu saber também. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.